Primeiro ver se a gente se acerta aqui, eu com esse cara. Ah. Então, lá vamos nós. Nossa, muito legal ver quase todas as nossas cadeirinhas ocupadas. Ah, que bom que vocês estão aqui, que bom que nós estamos aqui, né? O tema que a gente escolheu hoje, né, ele vem alinhado com o nosso grupo de estudos, que também é quinta-feira, que vem já desde setembro a gente vem trabalhando. Então nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, livro, e estamos no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. Né? Aqui é um mandamento, né? É um dos tantos mandamentos que estão no Decálogo, é um dos 10 mandamentos. E aqui Jesus, né, reforça esse chamamento quando ele lista junto, está conversando com os discípulos, e ele reforça esse mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe. Bom, mas Jesus veio trazer a doutrina do amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas para os pais, ele pede também o honrar. E o honrar, né? Já que muitas vezes o amar a gente não consegue, nós ainda, imperfeitos que somos, não conseguimos amar, mas pelo menos honrar. E o que é honrar? Dar o devido valor. A palavra honra, a honra, né, foi um pouco deturpada, hoje em dia parece honra, orgulho, honraria, homenagem. Não. Aqui honrar é simplesmente o seguinte: dar o devido valor. Não vamos esquecer, nós na doutrina espírita sabemos, não vamos esquecer, que são mais de 20 bilhões de espíritos que orbitam em torno da Terra. Somente 8 desses 20 estão encarnados. Então a fila é grande. Para cada um de nós aqui, tem 2 querendo estar no nosso lugar, que devem estar inclusive nos ouvindo aqui, loucos para vir para cá, para dar continuidade à sua trajetória de evolução espiritual. Certo? Porque tem débitos a cumprir, tem aprendizados a realizar. E quando um pai e uma mãe se dispõem a aceitar um espírito desse e tratá-lo aqui na Terra, isso é uma coisa honrável, isso é uma coisa que a gente tem que honrar. Mas muitos pais não cumprem, falham nas suas tarefas, né? Tudo bem, deixe que Deus cuide disso. O karma, né? Ou seja, a lei da causa e efeito, vai prover a reparação dessa falha. Imagina, né? Deus diz assim: olha, pega um filho desse meu aqui e cuida dele aí na terra por esse período. E aí você vai e falha, né? Então isso sim é uma falha importante. Mas não somos nós, filhos, que vamos resolver isso. Nós precisamos honrar, ou seja, dar o devido valor. Dentro desse capítulo a gente extrai um item, o item 9, que é a ingratidão dos filhos e os laços da família. Aqui nós estamos falando de ingratidão, ou seja, então houve motivos para a gratidão. Nesse caso específico, os pais foram pais, eles fizeram o que podiam, o que estava ao alcance deles, mas ainda assim os filhos são ingratos. Né? Desafio aqui a uma família, né, um núcleo familiar, aí já estão tios, primos, avós, né, que não tenha pelo menos um exemplo desse aí. Né? Aquele filho ingrato. Duvido. Tá? Todo mundo conhece, sabe bem como é que funciona e sabe muito bem o sofrimento que isso gera, especialmente nos pais, não é? Então aqui, Santo Agostinho escreveu esse item 9 e eu vou trazer algumas, né, dicas, algumas orientações, instruções que ele nos dá. Primeiro, quem foi esse tal de Agostinho de Hipona? Né? Santo Agostinho da Igreja Católica, né? Ele nasceu na Argélia,
em 354, tá? Ele era púnico, significa que ele era cartaginês, ele não era romano de raça, mas como a família dele já estava lá há muito tempo, radicada naquela colônia romana, a Argélia naquele tempo era uma colônia romana, possessão romana. Então ele era cidadão romano e ele era filho de altos funcionários, então era um cara classe média alta, né? E já deu para ver que ele era playboy, ele tinha outras ideias, ele era hedonista. O que é hedonista, né? Hedonista é aquele que quer viver o prazer no momento, né? O nosso mundo hoje é hedonista. A gente privilegia o prazer, privilegia o lazer, privilegia a facilidade física, né? Em vez da austeridade espiritual. Ele teve uma concubina, por 17 anos, teve um filho, enfim, ele era, digamos assim, agitadinho, né? Ele se converteu em 386, então somente com 32 anos. Mas ele era extremamente inteligente e já naquela época ele era professor de oratória, aí ele se converteu em teólogo, ele era filósofo, ele era astrólogo, pensa alguma coisa aí, ele era. Tá? Ele era um cara muito, muito estudioso e ele, a partir de então, ele começou a escrever e ele foi reconhecido, acabou que ele hoje é considerado um dos pais da igreja. Ou seja, aquele que organizou, pegou todo o evangelho, ajudou a selecionar os evangelhos válidos que vão formar o Novo Testamento, enfim. É uma figura extremamente reconhecida no meio religioso, especialmente no católico. E aí ele apareceu, né, na Sociedade Espírita lá de Paris, em 1862, e várias vezes, em vários momentos, ele nos instruiu, né, nos deu orientações, né? Já, 1500 anos depois de ter feito aquela encarnação. Bom, nessa mensagem, nessa instrução que ele nos passa, ele nos dá, podemos dividir em três aspectos sobre a ingratidão dos filhos. Primeiro, ele diz assim, um dos frutos imediatos do egoísmo, né? Pouca coisa pode ser tão egoísta quanto receber uma criação e depois não ser grato, não retribuir aos pais. Vamos combinar. Pouca coisa pode ser tão egoísta quanto isso, né? Vamos lá, mas tudo bem. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos compreender essa situação, nós vamos aprender como suportar, como dar apoio, né? Como compreender quem estiver envolvido nessa situação e especialmente como evitar que isso aconteça. Tá bom? Então vamos lá, compreender. Uma das frases que ele coloca assim, uma das maiores dores morais que alguém pode suportar é a ingratidão dos filhos. Felizmente, o Espiritismo veio dar à luz esse problema, esclarecendo as causas. Vamos às causas, né? Quando está entre aspas ali, é texto literal do Agostinho. Os espíritos reúnem-se e formam famílias induzidos pela identidade de progresso moral, semelhança, gostos e afeições. Não existe genética, não existe esse negócio de sangue no espírito, né? O espírito não tem DNA. Ele tem o quê? O que une os espíritos? Afinidade, alinhamento, mesmo propósito. Então eles se unem para cumprir isso aí. Vale o mesmo para as quadrilhas, para os bandos também. Pode ser uma família, reunir por uma família para fazer o bem, para, enfim, progredir, ou pode ser um bando de marginais, de espíritos também desequilibrados, que se unem também para fazer o mal. Tudo bem. Então, o que tem aqui? A chamada lei da afinidade, lei da sintonia. Espíritos semelhantes se atraem, se unem e se ajudam. Entretanto, tem espíritos que são adversários
que podem vir a se reunir em uma família física. Qual é o objetivo? Buscar reconciliação. A maioria de nós já participou de disputas, odiou, foi odiado, prejudicou, foi prejudicado, e quando desencarna leva aquela mágoa, leva aquele desejo de vingança. Muitos de nós ainda estamos evoluindo. Quantos e quantos, né, se despedem daqui da Terra, mas levam consigo aquele desejo de vingança. Com o tempo, eles vão ser convidados a se reconciliar com aquele adversário, com aqueles adversários. E a oportunidade qual é que é? Reencarnar naquela família. Né? A gente vê bem naquele cara, né? Tu não deve ser filho desse pessoal, né? Tem uma família, 3, 4 filhos, tudo direitinho, mas tem um que aquele não dá certo. Certamente a história dele é essa, ele está ali para se reconciliar. Tá? É o método que Deus usa para fazer com que a gente se reaproxime. Tá? Então essa é a causa do porquê tantas vezes a gente verifica a ingratidão. Porque o espírito, quando está lá em cima, ele está querendo desencarnar, ele tá sendo instruído, ele é bem orientado, e ele diz, não, tudo bem, bota lá que eu vou dar conta, vou conseguir, vou me reconciliar com esse cara. Quando chega aqui na Terra, uau! Né? Nem sempre funciona. E isso funciona também para os próprios pais. Né? Por exemplo, um exemplo disso, o puerpério, o estado puerperal, que é aquela rejeição, é aquele desequilíbrio que a mulher tem algumas vezes, poucas vezes, né? Não é tão comum, mas que tem logo depois do parto. Os médicos dizem que isso é por causa dos hormônios. Bom, mas hormônios todas as mulheres têm, e tem parto, milhares de partos por dia, não é isso? Só algumas passam pelo puerpério, que na verdade é uma rejeição. Se arrependeram de ter aceitado trazer aquele espírito para o mundo. Já tiveram 2, 3 filhos antes e tudo rolou bem, mas aquele não. Já começou, né? Já começa assim. Então, isso aí é o sintoma, é a demonstração de como é que a coisa funciona. Em famílias, muitas vezes ingressam espíritos rivais, adversários, precisando se reconciliar. Tá? E isso explica, entre outras coisas, tantos fenômenos. Não vou nem falar daquelas pessoas que matam os pais por causa da herança, aquele negócio. Não. Simplesmente a ingratidão, né? Depois de adultos, coisa e tal, abandonam os pais. Como lidar com isso aí, né? Mais uma vez, Agostinho nos leva o seguinte, ele diz assim, ó, as grandes provas, e essa é uma das grandes provas, ele já colocou no início, são quase sempre sinal do fim de um sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando são aceitas por amor a Deus. Então, aquele sofrimento, se é aceito com resignação, isso é um critério, né? Aqueles pais que foram abandonados, se eles não se revoltam, se eles não vão, digamos, para a revanche, eles estão evoluídos. Eles fizeram a parte deles. Fizeram aquilo que Deus pediu para eles fazer. Vai lá e cuida desse meu filho aqui. Eles cuidaram. Ponto. Quem está devendo agora é aquele filho que não conseguiu dar a retribuição, fechar o acordo dele. É ele que não cumpriu a parte dele no acordo. Então é a oportunidade para desenvolver virtudes nesses sofrimentos, como compaixão. Compreender isso. Puxa, esse meu filho, apesar de tudo, ele não entendeu. Que triste isso. Né? Eu fiz o que eu pude e ele ainda assim não consegue chegar. Quer dizer, ele está muito mais perdido, desequilibrado do que a gente podia imaginar. Né? Recebeu o amor familiar, recebeu o que ele precisava, mas não conseguiu vencer a sua índole, né? A sua natureza.
Paciência. Às vezes é uma questão de paciência. Persiste, persiste. Quem sabe daqui a pouco aquele espírito rebelde cai em si. Daqui a pouco ele se dá conta, não, peraí, não é assim que funciona. Né? A resignação, ou seja, o que é a resignação? É o contrário da revolta, você não se revolta. A gente diz, mas como é que Deus foi fazer isso comigo? Aí complicou mesmo, né? Então, aí você se comprometeu. Então, resignação, tá? Essa é a prova, isso veio para mim, né? Cadê o Guilherme aqui, né? O serviço de entrega, esse não tem erro, né? O que veio para a gente é nosso, né? Não tem devolver, endereço errado, certo? E a humildade, exatamente aquela humildade de não se achar superior, dizer assim, comigo isto não poderia ter acontecido, né? Porque eu dei de tudo, eu fiz, eu comprei, eu dei, eu paguei, né? E aí, não. Esse é o momento de baixar a bola, de ser cristão e seguir em frente, tá? Então esse é o como suportar. E aí vem o evitar. Né? Atenção, pessoal, nós somos pais hoje, fomos filhos ontem. Né? Às vezes a gente vai, já aconteceu várias vezes, né? Claro que eu nunca fiz isso, mas a gente vai nos abrigos, nos lares, onde as pessoas estão lá, né? Aí ela chega para mim, meus filhos me jogaram aqui, nesse abrigo, nesse asilo e tal. Mas eu fico pensando, e o que tu fizeste com os teus pais no momento deles? Né? A gente tem que educar os nossos filhos, e a melhor maneira de educar qual é que é? O exemplo. Exemplo. Perfeito. Pelo exemplo. O que eles viram a gente fazendo com os nossos pais, eles vão fazer com a gente. Porque isso é o normal, isso é o correto. Né? Então, não vamos esquecer isso. Estamos filhos agora, estamos pais, então cuidemos dos nossos, honremos nossos pais e mãe para sermos honrados pelos nossos filhos. Tá? Educar pelo exemplo. Tá? Não revidar. Ou seja, então vou te tirar da minha herança, não entra mais na minha casa, não quero mais saber de ti, troquei o telefone, né? Não. Esteja sempre, né, seguir aberto é o terceiro ali. Uma grande dica, isso vale para praticamente qualquer coisa, qualquer dos nossos sofrimentos. Né? A maior parte da intensidade dos nossos sofrimentos é causada pelas nossas expectativas. A gente joga lá em cima, a gente espera que aquele filho vai fazer isso, vai fazer aquilo, e o coitado nem sabia disso, que estavam esperando tanta coisa dele. Né? Então, reduza a expectativa, seja mais realista. Né? Isso vale para qualquer tipo de relacionamento. A gente encontra aquele rapaz, aquela menina e já projeta nele um monte de coisa. Ele vai ser a solução, ela vai resolver. Coitada, ela nem sabia disso. E aí, quando não acontece aquilo, a gente sofre, porque ele não era quem eu pensava. Mas é claro que não era. E a pessoa só é aquilo que ela é. A gente tem que aprender de vê-la como ela é e, né, aceitá-la. Isso é amar. Não, amar a gente aceita quem está ali na frente. Amar uma coisa que a gente idealizou, isso é fantasia. Isso é o caminho certo do sofrimento. Tá? Então, perdoar. Andou mal? Perdoa. Né? Lembra, a gente fala muito sobre perdão aqui, né? O que é perdoar? É tudo donare, doar, dar tudo. E o que a gente dá quando a gente perdoa? A gente pensa assim, dá razão para o outro, aí então ele tem razão. Isso é o que menos interessa. O que a gente dá?
Do que a gente se livra quando a gente perdoa? Ele está sempre falando isso. Hã? Água. O rancor, né? A mágoa, o rancor. Que vantagem, perdoar é o melhor troço que tem, o melhor negócio do mundo. Porque quem está carregando aquela mágoa, está carregando aquela dor, é a gente, o cara que fez alguma coisa com a gente não está nem aí. A gente é que está carregando o fardo do outro. Né? Tomando veneno, esperando que o outro morra. Né? Então perdoar é isso, doa tudo. Tá. Não deixa que isso te afete. Fez, sim, ele fez isso. Mas isso é problema dele, ele que vai ter que resolver, ele que vai ter que pagar pelo que ele fez. Eu não posso deixar isso me afetar mais do que já me afetou. Claro que dói, é uma tristeza, mas ainda vou jogar isso, vou jogar mágoa, vou jogar culpa, vou jogar... Não. Faz mal pra gente. A gente toma veneno e quer que o outro morra. E outra coisa, não sei se está certo esse pensamento, mas perdoar, sim, é importante, é necessário, mas não esquecer para não cair de novo na mesma situação, né? Não, ninguém é obrigado a fazer de novo. Tá? Então, o Rossandro, né, ele conta que uma paciente dele era filha, tinha o pai abusava dela, coisa e tal. Mas ela se tratou, ela perdoou o pai e tudo mais, agora já viviam razoavelmente bem, e ela tinha uma filha pequena, ela ia viajar e ia deixar o pai cuidando da filha pequena. O Rossandro disse, não faz isso. Né? Não faz isso. Mas eu já perdoei meu pai. Uma coisa é tu ter perdoado, tu te livrou dos seus traumas, mas ele, como é que ele continua? Como é que tu pode garantir que ele não continua naquele caminho, né? Então não, perdoar não é esquecer, a gente não consegue esquecer. Perdoar é se livrar do sentimento ruim, esquecer é outra coisa. Né? Isso é coisa lá do altar, tá? E se tudo mais a gente está afastado, não conseguimos, não temos contato, orar. Orar por essa pessoa, por essas pessoas todos os dias. Ora por esses filhos, tá? Porque tu ainda é o pai e tu ainda tem compromissos, né, perante Deus em relação àqueles espíritos. Então, se nada mais, digamos assim, físico tu consegue fazer por eles, ora. Ora mesmo. E não se iluda. Dizer, mas uma vez chegou uma amiga minha e disse, mas eu não sou mulher de ficar orando aí. Uma pessoa agitada, que gosta de fazer as coisas, prende, mata e explode, né? Não. Orar é muito, muito mais poderoso do que imagina. Não tem nada mais poderoso do que orar. Se for uma prece vinda do coração, vinda da alma, né? Deus ouve e Jesus ajuda. Certo? Então é isso que eu tinha para vocês aqui. A Rosângela já está lá, né? Um dócil. Agora eu faço uma mudança aqui. Mas que coisa. Eu vou convidar todos vocês, não é obrigatório, mas de novo fechar vossos olhos, descruzar braços e pernas, para que possamos realizar o momento do passe.
peço a todos que possam se deixar inebriar pelo som dessa música. Então, com muita calma a gente vai ouvir essa musiquinha. E agora, vamos rogar a Jesus Cristo para que os espíritos de primeira ordem que aqui estão possam se achegar junto à falange angelical e permutar as nossas energias e nos auxiliar ao refazimento. Música